Mariana, volto com você. Tivemos aqui visões diferentes sobre o risco mesmo de um conflito aqui na nossa região. Quero te ouvir exatamente assim, onde é que você coloca esse risco, por exemplo, de um erro de cálculo, de um incidente, e isso virar um rastilho de pólvora forte? Veja bem, em primeiro lugar, na geopolítica, a gente tem pelo menos 3 tabuleiros, né, de xadrez que a gente joga ao mesmo tempo. É um xadrez tridimensional. É claro que há um recado para a China e para a Rússia. O que eu questiono é a necessidade de um recado tão direto para a China e para a Rússia nesse momento na América Latina. A questão que vai adiante é a questão de que tipo de guerra a gente teria na Venezuela caso houvesse uma guerra na Venezuela. Eu não acredito que seria uma guerra direta com emprego de tropas, talvez alguns ataques cirúrgicos a algumas instalações que vão deteriorar a capacidade de resposta da Venezuela, mas em hipótese alguma eu acho que é possível que a gente considere hoje, com a quantidade de tropas que a gente tem dos Estados Unidos na região, um ataque, um emprego terrestre de forças. A questão é que a guerra é muito mais complexa do que isso no período contemporâneo. Ela leva em consideração, a partir de uma interferência externa, a desestabilização de um país num nível muito mais grave do que a gente assiste hoje. A gente tem a possibilidade de desestabilização, inclusive com a proliferação de grupos paramilitares que seriam armados e financiados por aliados de uma potência extra-regional contra a situação que inclui as Forças Armadas venezuelanas do lado do Maduro atualmente. Então, esse cenário é um cenário muito grave, de desestabilização muito maior da Venezuela, de ilegalidades muito mais complexas ocorrendo dentro da Venezuela, de uma quantidade de refugiados muito maior, e é uma situação muito mais complexa do que simplesmente o emprego direto de forças, né? Nesse sentido que eu estava falando sobre a sombra da guerra, jamais sobre uma guerra direta, necessariamente americana, na Venezuela, até porque o que a experiência de guerra dos próprios Estados Unidos nos traz, e aí em relação ao Vietnã, etc., é que o emprego direto de forças convencionais em terreno só são eficientes quando a gente tem um emprego de forças convencionais do outro lado. Eu não acredito que a gente tenha, por muito tempo, pelo menos, o emprego de forças convencionais venezuelanas sozinhas numa guerra contra os Estados Unidos. A gente teria táticas de contra-insurgência, de guerrilha. Então, acho que é muito mais complexo do que simplesmente uma guerra convencional. A gente está falando da possibilidade de desestabilização de um regime que pode vir a ter um efeito dominó de uma instabilidade muito grande e de incertezas muito grandes. Mas incerteza é o nome da nova fase do sistema internacional, em que a gente não tem uma nova potência já completamente ascendendo, e a gente tem os Estados Unidos aí muito inseguros em relação ao lugar deles no cenário internacional.